Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Essa ideia de divisão corpo e alma, ela é muito presente nas religiões e nas filosofias do mundo. Então, nós consideramos, o ser humano tem corpo, tem alma. Isso trouxe ideias assim de reencarnação, trouxe ideias assim bem deturpadas a respeito da unidade corpo e alma, mesmo porque nós pensamos, vamos morrer, depois o que vai ser do depois, existe depois, não existe depois, seremos antes, seremos... Enfim, todo esse questionamento teológico, ele tem que depender dessa noção da unidade do ser. Então, essa separação provisória de corpo e alma, não é que separa o corpo e a alma, a energia que está, vamos dizer, no fim da onda da alma, que ela é contida no tempo e no espaço, essa energia que se manifesta dentro do tempo e do espaço, que é o corpo, essa se desfaz por uma quebra que nós tivemos nessa alimentação da energia divina. Então, essa alimentação se enfraquecendo, a nossa energética toda vai se enfraquecendo e o corpo acaba entrando em entropia, provisoriamente. Então, o mesmo ser que nós fomos aqui, seremos um dia, na eternidade, de forma mais perfeita. Deus nos permita, e se a gente tiver uma conduta de união com Ele, porque se nós não tivermos essa união com a fonte da energia, com a fonte da vida, nós não vamos ter nossos corpos recuperados num bom estado, absolutamente, né? No estado como deveria ser. Então, Dr. Kepp, nós temos aqui uma comprovação pela sua ciência do fenômeno da ressurreição dos corpos. Essa questão, né, de haver agora uma ideia de corpo e alma é apenas uma ideia assim que a civilização usa para as pessoas compreenderem, né, que além do corpo ainda tem uma alma, uma energética que sobrevive. Foi apenas uma maneira de ensino para o ser humano de que a pessoa, vamos dizer, perecendo, ela não perece totalmente. A parte espiritual continua, de maneira que é importante eu falar agora com o Sidney, que fez curso de filosofia e teologia, essa questão, né, de corpo e alma, que, na minha opinião, é um milagre que Deus faz para que a pessoa não pereça totalmente. O que o Sidney acha? Sim, Dr. Kepp, esta é uma consciência muito importante para todos nós. Ao longo da história, o ser humano fez uma separação entre corpo e alma. Verificamos isso na separação entre sociedade e religião, verificamos isso na separação entre ciência e teologia. Mas o ser humano, ele é uma coisa só, ele é uma unidade, ele é ao mesmo tempo corpo e alma. A realidade que está à nossa volta é uma só, ela é material e espiritual ao mesmo tempo. Então precisamos perceber que somos seres completos, material e espiritual ao mesmo tempo. Como o Dr. Kepp falou, um autêntico milagre feito por Deus. E aí chegamos num ponto importante. Estas separações todas foram feitas por conta dessa resistência, desse
contra que o ser humano quer dar no Criador. Aí podemos falar de inveja, inversão e teomania na ciência trilógica. Nós nos nascemos para morrer, né, Sidney? Deus nos criou para sermos assim eternos, para vivermos para sempre. Então houve aquela questão toda do pecado, de desobediência, de inveja, tudo mais, que criou esse atrito, né, entre o ser humano e Deus. Mas para que o ser humano não parasse de existir, Deus ainda concedeu um tempinho para a gente viver aqui e para, nesse tempo, resolver de que lado o ser humano quer ir. Então, nós estamos num tempo provisório. Não é um tempo normal. A nossa vida aqui é provisória e um dia, né, falam de ressurreição. Após, né, o nosso perecimento, nós vamos ter uma ressurreição, da qual voltaremos a ter novamente o corpo físico e para sempre. Aqueles que, vamos dizer, seguirem Deus, que aceitarem a realidade, o bem, que aceitarem Deus, os anjos, a vida espiritual, viverão sem morte, mas viver eternamente. Então, por isso falam de ressurreição, né? É um dia que vai acontecer todo, praticamente, o levante da verdadeira vida que vamos ter futuramente. Essa aqui é provisória. Então, a pessoa que é muito pegada a essa não percebe que a verdadeira vida ainda virá no futuro, de maneira que nós estamos no que é passadiço. E a verdade, o eterno, ainda virá após a ressurreição. Por isso que tem, né, essa questão da ressurreição no trabalho, assim, vamos dizer, não só religioso, mas até científico. E por isso que a gente usa também na nossa ciência a parte espiritual, porque nós vivemos nela. Nós não podemos acreditar numa ciência ateia, porque ciência ateia é algo inferior, é algo que não merece, assim, nesse denominado ciência. Dr. Kepp, ciência em si, todos os princípios científicos são baseados em princípios metafísicos. O que é verdade, o que é a realidade, o que funciona, a razão de existir das coisas, a finalidade das coisas. O próprio princípio científico é metafísico, que são as regras de uma ciência verdadeira. Então, como que pode ter uma ciência materialista ateia? É loucura. E também, Dr. Kepp, eu acho que das maiores confirmações da unificação energética de corpo e alma é o tratamento que existe na psicanálise integral na sua clínica. Porque os pacientes, através do tratamento psíquico, tratada a psicopatologia, eles têm a remissão de sintomas orgânicos. São muitos e muitos casos, seja de problemas gastrointestinais, casos de câncer, infertilidade feminina e até adolescentes que voltam a crescer. Com o tratamento da alma, o corpo responde, porque a energética é uma só.
pessoa irá ser eterna se ela aceitar, né, a realidade que é justamente vem do bem, essa união de corpo e alma que vai ser eterna. Se a pessoa, por exemplo, recusa a ter uma conduta, vamos dizer, de acordo com essa estrutura que nós temos, verdadeira, natural, que é sem falha, virtuosa, etc., se a pessoa aceita, é evidente que irá ser eterna. Agora, falam da existência, de uma existência torta, ruim, contra a existência que chamam de demônio, de má, né? Uma existência má. Agora, aí a gente não sabe, né, que essa pessoa para onde vai e que como vai se arrumar. Eu gostaria de falar justamente deste processo de conhecimento na esfera da ciência do direito. E para isso eu gostaria de fazer referência a esse livro, A Libertação pelo Conhecimento. Esse livro, ele explica a importância da dialética entre a razão, onde figura o intelecto, a lógica, o raciocínio, e a importância também dos sentimentos, aonde estão o mundo das intenções e das emoções. E somente através disso, dessa dialética, é que nós podemos, de fato, chegar perto do conhecimento da realidade. Hoje, a ciência do direito abandonou a teologia, a filosofia, como o próprio Auguste Comte dizia, que eram entraves ao desenvolvimento da ciência materialista e experimental. Neste livro que eu fiz referência, o Dr. Kepp explica que se nós não conscientizarmos as causas da conduta do ser humano, que está justamente no mundo dos sentimentos e das intenções, jamais seremos capazes de fazer justiça. E para isso o Dr. Kepp introduz o instrumento da psicoanálise, da psicossociopatologia e da psicopatologia, que explicam as verdadeiras causas que levam a razão a cometer os seus enganos. Eu fiz um quadro que eu vou expor aí para os senhores notarem. Pode notar o seguinte, que a questão, por exemplo, do anticristo, toda ciência, qualquer cientista que não coloca no seu estudo, no seu trabalho, a questão divina, a questão espiritual, está contra Cristo, né? Porque, é claro, a questão, vamos dizer, psíquica é a parte fundamental e o psiquismo é espiritual. Veja aí no quadro, por exemplo, algumas das pessoas. Veja lá. Esse quadro mostra Sigmund Freud. Sigmund Freud era ateu. Por isso que ele se enganou na orientação psicossomática, querendo curar a pessoa pela libido. A libido é algo assim, vamos dizer, natural, que não precisa ser curada. É claro, né? Se o indivíduo é um indivíduo diferente, patológico, ele vai ter uma libido patológica. Então, além de Freud, Karl Marx, né, que queria praticamente eliminar e tentou eliminar Deus assim da vida social. A vida social, se não é sustentada
de um modo natural, de um modo divino, não é uma vida assim praticamente correta, não é uma vida certa, né? E em seguida, vocês podem notar que todos os outros autores também cometeram o mesmo erro. Por exemplo, a parte da física, se eliminaram, por exemplo, a parte espiritual da física, começando a física no orgânico, no material, então praticamente não fizeram uma verdadeira ciência. Quer falar? Sim, doutor Kepp. Eu acho muito oportuno falar dessa questão da física, porque o senhor criou a trilogia analítica. Trilogia analítica é uma ciência que mostra que a ciência, a filosofia e a teologia são harmônicas entre si. Uma verdade num campo é verdade no outro e é verdade no outro. Então não pode haver desarmonia entre esses campos. Então o que acontece? Até o final do século XIX, a gente acreditava que a luz, por exemplo, a luz, ela vagava no espaço como uma onda no mar que precisa da água. Então que no espaço existia uma substância energética que transportava a luz. E veja bem, Cristo na Bíblia, ele diz que Deus é espírito e devemos amá-lo, adorá-lo em espírito e verdade. E o terceiro versículo da Bíblia, do Gênesis, diz: e Deus disse, faça-se a luz. Então, nesse caso, a gente vê que a luz, ela veio de um espírito criador, de Deus. Só que, no fim do século XIX, eles fizeram uma experiência que eles concluíram que a luz existia por si, que não tinha nada que produzia a luz. E isso deu origem à teoria da relatividade e deu origem também à teoria quântica. E sabe o que a quântica diz? Ela diz que a luz vem de partícula. Então veja só que interessante, na nossa física hoje, na nossa ciência, quem é a origem da luz? É a matéria, uma partícula. E na teologia, a gente vê que a origem da luz é Deus Criador. Então nós vivemos uma esquizofrenia de conhecimentos hoje em dia. Eles tiraram Deus da jogada na ciência materialista e de forma que a gente acredita que a luz veio da matéria, de uma partícula. Então isso tirou completamente a espiritualidade da humanidade. Por isso que muitos alunos, quando entram num curso de física teístas, acreditando em Deus, eles saem da física ateus e professam isso para o resto das pessoas. Veja esse fato importante, né, de Albert Einstein. O que ele coloca como a origem da massa? O m igual mc2 ao quadrado. O Albert Einstein fala que a energética vem, né, do movimento da massa da luz ao quadrado. Então, é um enorme erro, porque se vem da massa, então praticamente a massa é o Deus da ciência. Então, o que é a ciência, na opinião dos cientistas assim, que estudam medicina, física, odontologia, qualquer matéria, e eliminam a parte psíquica, né? Criando os chamados enigmas médicos, né? Enigmas, assim, no estudo da ciência. É por esse motivo, porque o que é eliminado é justamente a parte mais importante de cada campo de trabalho. Quer falar alguma coisa? Então, eu queria comentar que a odontologia moderna, ela vê, por exemplo, a questão da cárie dentária causada por fatores externos, né? E seguem essas ideias também do Pasteur,
que vem de fora o problema. Então, é açúcar, é má escovação, principalmente o açúcar, né, e má escovação. Ele só vem em fatores externos. Na verdade, a cárie dentária é formada por maus pensamentos, sentimentos, quando a pessoa tem muita raiva, né, fica muito furiosa. E ela, muitas vezes, ela não percebe, ela não tem contato com o interior dela, e ela nem percebe que ela tem raiva. Está com muitas tensões, e é aí que formam as cáries. E uma prova disso, que eu tenho alguns casos clínicos, eu tirando radiografia, dentes, por exemplo, do siso, totalmente inclusos, dentes que não têm contato com a saliva, não têm contato com o fator externo da boca, está lá dentro, na parte óssea, na mucosa, na gengiva, com cáries dentro, cáries internas, porque as cáries são formadas de dentro para fora, como Hipócrates falava no tempo dele, né? Então, a medicina moderna vê tudo fora, então não está vendo a causa principal da cárie dentária, que é emocional, psíquica. Se nós não percebermos isso, né, se a pessoa não conscientizar a raiva, ficar alimentando a raiva, vai formar muitas cáries. Eu vou pôr aí novamente o quadro dos cientistas e gostaria que alguém lesse os nomes para ver que todos esses cientistas fizeram uma ciência incompleta e, com isso, uma ciência que não é uma verdadeira ciência. Veja lá. Primeiro, ciências anticristãs. Leio. Ciências anticristãs. Primeiro, Sigmund Freud. A cura pelos instintos. O sexo. Continuo. Segundo, Karl Marx. Valor máximo, o dinheiro. Terceiro, Adam Smith. O dinheiro acima do trabalho. Quarto, Albert Einstein. Energia igual a mc², vindo a energia da matéria. Quinto, Charles Darwin. Teoria delirante do evolucionismo. Sexto, Pasteur. Bactérias vindas de fora e não deformações ocasionadas pela psicopatologia. Sétimo, Descartes. Duvido, logo eu sou. E não duvido, logo estou deixando de ser. Oitavo, Isaac Newton. A energia vem do movimento exterior, ação e contra-ação. E nono, Galileu Galilei. O que existe vem do movimento externo. Ele inspirou o Isaac Newton. Pronto, Dr. Kepp, a lista dos cientistas anticristãos. Então, veja que nesse quadro, praticamente todo aquele que é chamado de cientista e que criaram uma sociedade como nós vivemos, praticamente eles criaram não toda uma ciência, não fizeram uma ciência completa. Em grande parte, aliás, todos eles podem ser chamados de anticristo, porque sem Cristo, né, sem psicoterapia, assim que fale da parte espiritual, vamos dizer, incompleta, não é, portanto, verdadeira. Tá bom. Então, terminamos. Até a próxima. Até a próxima.
Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e a espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento, então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante.